Caráter é toda uma formação moral, uma formação cultural. Caráter é tudo aquilo que vai ser acrescentado a mim enquanto eu ainda sou uma pequena criatura. Quando eu ainda estou no ventre da mãe, quando eu acabo de nascer, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 7 anos. Dentro dessa natureza do homem, quando a gente fala da natureza do corpo, nós precisamos criar uma percepção de uma coisa aqui chamada caráter. O que é o caráter? Caráter é tudo aquilo que fica mais ou menos organizado no meu imaginário, na minha memória processada. Caráter são os valores que eu adquiro na minha infância. Caráter são os movimentos celestes que constituíram o meu ser. Caráter é toda uma formação moral, uma formação cultural. Caráter é tudo aquilo que vai ser acrescentado a mim enquanto eu ainda sou uma pequena criatura. Quando eu ainda estou no ventre da mãe, quando eu acabo de nascer, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 7 anos. Até mais ou menos os 7 anos de idade o nosso caráter é formado. E até mais ou menos os 14 anos o nosso caráter ele é lapidado. Eu gosto de usar um exemplo para explicar melhor isso. Imaginem uma espécie de... Uma espécie não. Imaginem concretamente uma árvore. Um grande carvalho. Esta árvore que nós estamos olhando para ela, o que é o nosso caráter? O nosso caráter é aquilo que nasce primeiro. É o tronco da árvore. Esse tronco é o nosso caráter. Quando esse tronco ele é bem formado, ou seja, eu tenho uma infância bem ordenada, pais e mães juntos, um casamento disposto à felicidade dos filhos, uma boa educação, uma educação voltada com princípios, com valores, com religião, com um imaginário bem formado. Eu leio boas coisas, eu assisto boas coisas, boas músicas. O meu caráter vai ser um bom caráter. Contudo, se na minha infância é uma infância destruída, um pai desatento, uma mãe desatenta, um casamento desconexo dos dois, eu assisto coisas ruins, eu ouço coisas ruins, eu lido diariamente com coisas ruins. O que vai acontecendo? Este caráter que vai sendo formado um caráter ruim. E aí é o que a gente chama de mau caráter. Acontece que nos tempos de hoje, nós temos a mania, a péssima mania, de definir o ser humano só por esse péssimo caráter. Ele é mau caráter, ele não tem solução. Vocês não entenderam nada ainda. Não entenderam nada ainda. Eu estou falando da árvore. Sim ou não? O tronco, para quem já viu uma árvore crescendo, o tronco cresce só até determinada época da vida. Depois o tronco para de crescer. Ele muda, ele engrossa um pouco, muda um pouco a forma, mas ele cresce até quando? Até os 7 anos. E ele se molda até quando? Até os 14 anos. Depois disso, o que é que faz com que a árvore seja de fato árvore? É quando os galhos vão se formando cada vez mais. Esses galhos vão formando galhos ainda menores. Esses galhos menores vão dando folhas. E essas folhas vão aparecendo os frutos. Esta copa dessa árvore que vai aparecendo diante da gente é o que nós chamamos de personalidade. É o que nós chamamos de personalidade. A personalidade é exatamente aquilo que subjuga o caráter. Muitos de vocês, muito provavelmente, são mau caráteres mesmo, meus caros. Eu gostaria de me acusar aqui. Eu sou mau caráter. Não por uma falta de esforço dos meus pais. Mas, infelizmente, a minha geração, e provavelmente a geração de vocês, foi uma geração que foi criada, por exemplo, com excesso de pornografia. Eu assisti minha pornografia a minha infância toda. Acho que a partir dos 11 anos eu já assistia pornografia. Dava meu jeito. Comecei com revista de mulher pelada com os coleguinhas da escola. A gente se reunia para ver essas coisas, era horrível. Enfim, assistia filmes ruins, ouvia músicas ruins, não tinha acesso a uma boa literatura. Os meus pais, apesar de terem alguma consciência disso, não tinham exatamente a metodologia concreta para fazer com que eu me tornasse um bom caráter. Então, de alguma maneira, o meu caráter foi meio ruim. E precisava que, então, a minha personalidade se formasse depois. E ela se formasse num estado em que ela conseguisse subjugar aquele caráter.
Apesar de um tronco feio, a copa da árvore era maravilhosa. E ela escondia, entre aspas, escondia aquele caráter. Ou seja, ela tomava a frente daquele caráter.